Bem-vindo a mais um vídeo de tier list. Hoje a gente vai estar falando sobre exercício de hipertrofia para perna. Esse vídeo você já vai ver aí embaixo, vai ficar gigante. Eu tenho um tanto de exercício, um tanto. E provavelmente eu esqueci alguns que provavelmente é seu favorito. É sempre assim, não tem jeito. É muito possível, inclusive, que durante a gravação desse vídeo eu lembre de algum exercício, mas eu não tenho como editar minha tier list. Então, preste atenção no vídeo. Eu não vou conseguir dar tag, marcar exatamente o tempo de tudo, mas eu vou tentar meu melhor. E você percebeu que eu esqueci algum exercício, manda nos comentários, quem sabe a gente faz a parte 2. Lembrando que o objetivo desse vídeo, para clarificar de uma vez, exercícios interessantes de hipertrofia para perna. A gente sabe que exercício para hipertrofia tem características específicas que a gente precisa neles. Se você não sabe quais, tem um vídeo aqui embaixo na descrição, tá? Mas eu vou mencionar várias delas ao longo do vídeo e você vai perceber a tendência de para onde eu estou caminhando. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pensar quais são os melhores exercícios de hipertrofia para pernas. Vamos lá, a gente tem muita coisa aqui. Se eu não me engano, eu escolhi 28 exercícios, tá? Nós estamos pensando em quadríceps, posterior de coxa, tá? Então aí tem sempre tendinoso, sempre membranoso, bíceps femoral. Nós estamos pensando em glúteo, tá? E tem 3 glúteos, mas a gente vai estar focando no glúteo máximo, mesmo porque o potencial de crescimento do glúteo médio, ele é realmente limitado, e a gente está falando de hipertrofia. Nós também temos panturrilhas, tá? Antes que a gente se esqueça. E tinha tibial anterior, que eu já percebi que eu esqueci, o vídeo nem começou ainda, não tem nem 3 minutos. Cara, primeira coisa, não tem como, vocês vão me matar se o primeiro exercício da minha lista não for agachamentos, tá? E tem vários tipos de agachamento, ao contrário dos pesquisadores da ciência no Brasil, eu gosto de separar os agachamentos. Cada agachamento vai treinar uma coisa de forma melhor do que outra, tá? São exercícios compostos multiarticulares que trabalham vários grupos musculares em grandes amplitudes de movimento, então não posso falar que todos eles caem em alguma coisa. E antes de começar, né, vamos apresentar aqui os tier lists. Eu tenho o bom para qualquer um, bom quando precisa, pode até ajudar, ruim em perda de tempo, tá? Basicamente aqui, a ideia é o seguinte, quanto mais alto, mais eu acho que você tem que fazer, ou pelo menos tem que priorizar em grande parte do seu treinamento. Você não tem que fazer sempre as mesmas coisas, tá? Mas é interessante você pensar nesse exercício. E o primeiro que eu quero colocar é o agachamento barra alta. Cadê? Agachamento barra alta, tá? A minha principal dificuldade nessa tier list, pessoal, é falar justamente qual grupo muscular. Eu vou sempre identificar qual grupo muscular está sendo treinado. Agachamento barra alta, pensando em quadríceps, eu sinceramente acho que é bom para qualquer um, tá? É uma coisa muito importante também, e que eu já vou falar de uma vez já, porque eu vou pegar o agachamento barra baixa aqui, é que o ângulo do torso, ele é determinado sim pela posição da barra, mas você também pode manipular isso. Se você quiser fazer um agachamento barra alta com o torso mais ereto, você consegue, tá? Mas, qual que é o problema? Você vai limitar a sua carga. Então, quando a gente está falando de quadríceps, o agachamento barra alta tende a ser mais interessante porque ele permite o seu ângulo de torso ficar mais alto com cargas interessantes para hipertrofia, próximas à falha. Se você quiser fazer um 3 de 10 próximo à falha com agachamento barra baixo e tentar ficar forçando o seu torso a ficar ereto, vai limitar a quantidade de carga que você vai pegar. Porque ele é simplesmente mais fácil de fazer com um ângulo de torso menor, o que diminui a ativação do seu quadríceps. Faz com que outros grupos musculares trabalhem tanto quanto, e diminui o foco do quadríceps, tornando ele um exercício que você vai conseguir pegar mais carga, o que tem um trade-off. Então pode ser que ele te ajude, tá? Se você realmente está pegando pouca carga, e você desenvolver, qualquer variação vai crescer seu quadríceps. Mas, para ser bom para qualquer um, eu tenho que falar que é o barra alta. E da mesma forma, o agachamento frontal, que seu torso vai ficar mais ereto ainda, e seu joelho vai lá para frente, só que ele limita a carga que você consegue, porque a maior parte das pessoas nem consegue entrar na posição de front hack. Eu acho que deveria. Tá na posição do front hack, pra mim indica uma boa saúde de ombro, tá? Pra mim. Mas tem gente que discorda. Mas de qualquer forma, mesmo que você consiga estar muito tranquilo aqui na posição, a sua força de core muscular vai te atrapalhar, beleza? Não vai te atrapalhar, vai te limitar, tá? Então é um exercício muito bom, e eu vou colocar que ele é bom quando você precisa. Ele pode ser um acessório do seu agachamento barra alta. E aí você consegue ter duas variações de agachamento que tem ênfase em quadríceps. Se você usa agachamento para treinar quadríceps, tá? Então já tira isso de frente. Agora tem um outro também que tinha que aparecer aqui, que é o Zercher Squat. Se tratando de hipertrofia de membros inferiores, principalmente quadríceps, eu vou ter que falar que o Zercher Squat é uma perda de tempo. Ele permite seu torso ficar muito tranquilo, muito ereto, mas ninguém vai querer fazer esse exercício e ninguém vai conseguir aumentar a carga de forma interessante nesse exercício. Eu, pessoalmente, conseguia socar peso nele, mas eu treino em casa, sozinho, e eu sou meio doido. Então, a maior parte das pessoas não vai conseguir fazer isso, tá? E vai ficar falando que tá doendo o braço. E isso vai impedir as pessoas... Porque, cara, eu sei, eu trabalho com cliente e às vezes o cliente não quer nem ir na academia. Se ele sabe que ele vai lá e vai ficar com o braço doendo, ele não vai nem fazer, entendeu? Então,
sinceramente, perda de tempo. Ele não faz nada melhor para quadríceps do que o frontal e barra alta faz. Mas, em performance atlética e força, o papo é diferente, tá? Lembre-se sempre do objetivo desse vídeo. Mas eu tenho outras formas de agachamento aqui também, deixa eu achá-las. Caixa. O caixa, ele quebra a fase concêntrica e excêntrica, que a gente não quer para treinar hipertrofia. Então, não tem como, tá? Para força, muito doido, ele vai fazer você explodir do zero. Para hipertrofia, nem tanto. Beleza? A gente também tem outro tipo de agachamento, que é o agachamento belt squat. Cara, agachamento belt squat, utilizando máquina, eu vou colocar ele como bom quando você precisa, porque ele tem detalhes que as pessoas não levam em consideração. Você pode segurar e utilizar o ângulo de torso que você quiser. O problema é que as pessoas seguram e fazem leve. Aí, pô, isso aí não tá treinando perna da maneira interessante, né? Outra limitação, ninguém tem a máquina. Então, isso aí já seria suficiente para pôr no ruim, tá? Mas se você tiver a máquina, ele pode ser muito interessante. Mas se você ficar com a mão ali o tempo todo, você vai acabar utilizando uma amplitude de movimento que não é natural do seu corpo. Isso vai obrigar você a ter que segurar forte, em vez de você simplesmente fazer o movimento que seu corpo quer fazer. E se você for improvisar, você tem um limite de carga. Falo isso com propriedade. Arrebentei meu menisco lateral fazendo um agachamento, entrando na posição para fazer um agachamento belt squat com 90 kg. Então, assim, tem um limite de carga aí, e eu já descobri qual é, e eu não quero chegar mais perto disso. Então, eu vou descer, vou colocar que ele pode até te ajudar, sim, se você prestar atenção nessas coisas, né? Porque da mesma forma. Se eu tiver que falar assim, se isso, ele vai ir no pode até ajudar. Pensando em quadríceps ainda, pessoal, e falando de agachamento, porque tem vários, né? O que mais tem é agachamento. Goblet squat. Goblet squat, na minha opinião, é ruim. Por que ele é ruim? Porque limita a carga que você quer fazer, e ele não faz nada que o front squat não faça de forma melhor, tá? Basicamente isso. Ele vai exigir do seu torso, ele vai exigir do seu core muscular, seu abdômen, ele vai permitir você ter um ângulo de torso maior. As duas coisas o front squat faz melhor, porque ele não tem a limitação na carga. Ele é mais confortável? Mas o outro você usa mais peso. Então, é um trade-off. Você vai conseguir segurar 80 kg aqui? Você tem um halter de 80 kg para segurar aqui? Não tem. Então faz o front, tá? 9 de 10 vezes, se a pessoa não é iniciante, ou melhor, se a pessoa não é nem destreinada, porque iniciante ainda assim já vai ter esse problema, ela vai ter que usar um peso muito abaixo do que ela consegue. Então o que vai limitar a série dela de goblet squat é o cardiovascular, não é o quadríceps. E é isso que a gente está querendo treinar. Eu acho que de agachamento foi. Se aparecer mais um aqui, eu comento dele mais pra frente. Porque eu tenho que falar da extensão de perna, tá, pessoal? Simples, tá? Essa daí eu não fiz durante muitos anos e recomendo que você não faça também. Porque eu acho que as pessoas não precisam de ficar isolando o quadríceps. O quadríceps delas já está mais forte do que deveria. Ela precisa de trabalhar a parte de trás. Mas se você quer treinar quadríceps, exercício que não tem erro, uga bunga, é só pôr peso, é só fazer. Atenção sempre com amplitude de movimento, tá? Mas é um exercício, não tem o que eu falar mal, tá? Muita gente vai ter desconforto, não por causa do exercício. Às vezes a máquina é ruim, né? Mas simplesmente porque o quadríceps dela está muito dominante e ela não tem força na parte de trás. E a gente já vai falar da parte de trás bastante, porque tem muito exercício para ela também. Mais tipo de agachamento para quadríceps. Tem dois aqui que eu fiquei muito pensando se eu consideraria como exercício de quadríceps, tá? Que é o búlgaro e o ass to grass ou ATG split squat. Primeiro eu vou falar do búlgaro. Cara, o búlgaro, ele vai ser bom quando precisa, porque eu não acho que é o melhor exercício para quadríceps, mas para glúteo ele ajuda, ele pode ser muito interessante. Mas tem outro de glúteo aqui que eu fiquei com acima dele, então ele vai ficar no pode até ajudar. Ele para atletas é muito bom, para força é muito bom. Mas ele tem o mesmo problema do barra baixa, que por isso que eu coloquei ali, que ele não tem muito foco. Mesmo que você manipule a posição do seu torso, muitas vezes você, às vezes não está deixando o joelho lá na frente. Eu, por exemplo, eu nunca fiz com o joelho lá pra frente, igual mostra essa imagem aí. Meu joelho sempre ficou em cima do meu tornozelo ou atrás. Então eu tinha muito mais foco de cadeia posterior, mesmo fazendo um exercício que em teoria é dominante de cadeia anterior, tá? Então, se você tem que ficar manipulando um tanto de coisa para focar quadríceps, ele não é um bom exercício de quadríceps, né? Vamos combinar. Então, assim, como eu falei, em outras situações, todo atleta que se eu fosse treinar, ele faria um exercício unilateral. Isso aí não tem nem dúvida. Para perna, então, se eu pudesse, eu colocaria todos, tá? Porque o atleta tá sempre em posição unilateral. Agora, ATG Split Squat, eu vou deixar ele no ruim, tá? Porque ele é um exercício que você simplesmente não vai conseguir ficar aumentando o peso. Ele exige muita mobilidade. A maior parte das pessoas não vai conseguir fazer com o pé no chão, tá? Então, isso seria bom se esse processo de você conseguir fazer a repetição fosse trazendo ganhos de hipertrofia interessantes, que vai ser o caso da flexão gnóstica, que eu vou falar mais pra frente. Mas não é. Ele é um exercício que é mais o seu cérebro ensinando o seu corpo a mover naquela amplitude de movimento.
tá? Não exige força, tá? É claro que eu posso falar, pô, mobilidade é força. De fato, você está corretíssimo. Só que a gente não está falando de força, a gente está falando de hipertrofia. Então, massa muscular não te limita a fazer esse exercício. Ao contrário da flexão nórdica. Eu vou falar mais dela mais pra frente, tá? É só pra gente matar tudo que a gente tem de quadríceps aqui pela frente. Vamos ver o que é mais. Mas assim, cara, esse aqui eu tô fazendo todo o treino, sabe? Eu não posso... É difícil pra mim falar mal dele, mas pra esse objetivo específico, não dá. Cara, nórdico reverso. Por que as pessoas estão fazendo nórdico reverso, cara? Olha a curva de força desse exercício. Ele só tem... Tipo assim... Ele só tem resistência em uns 20 graus. O resto do exercício não tem resistência. Isso aqui, pra hipertrofia, nem faz, cara. Perda de tempo. Não faz sentido. Quando você tá em pé não tem resistência. Quando você tá deitado também não tem resistência. Tem um pouquinho quando você tá a 45 graus e acabou. E nem é a amplitude de movimento que o quadríceps gosta de trabalhar. Então, pra hipertrofia não dá. Deixa eu ver se a gente tem mais coisa de quadríceps, porque acho que foi tudo, pessoal. Vamos falar agora de posterior de coxa. Cara, posterior de coxa foi muito difícil, porque tem dois exercícios aqui que eu queria muito pôr os dois no bom pra qualquer um, tá? Mas eu vou colocar o Good Morning no bom quando você precisa. Porque o Good Morning ele é muito difícil da pessoa aprender a fazer, tá? E se eu quero um exercício pra pessoa falar bom pra qualquer um, não pode ser um exercício difícil de fazer. E aí que tá o problema, tá? Ele é basicamente o romeno com a barra nas costas. Só que por fato da mão da pessoa estar aqui, é mais difícil para ela ter uma dica mental e conseguir realizar ele de maneira correta. Ele não é exercício uca-bunga. O romeno eu já acho que é, tá? Ele é mais simples de sentir, ele faz mais sentido. Muitas vezes você fala pra pessoa, desce a barra encostando na perna enquanto você joga a bunda para trás. Ela consegue fazer. Agora no Good Morning, eu vou só falar joga a bunda para trás e deixa as costas retas. As pessoas realmente não têm esse tato, tá? Eu, sinceramente, prefiro o Good Morning para pessoas treinadas, tranquilamente. Considerando hipertrofia também. Muita gente só olha pro Good Morning pensando em força. Muito pesado. Mas, como eu falei, tier list aqui, eu tô tentando ser o máximo generalista possível. Na outra linha tem duas máquinas, né, que vivem competindo. Que seria a flexão de perna deitado e sentado. A minha disposição aqui, ela vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Flexão de perna sentado, sentou e fez. Uga bunga, não tem erro. Tá? É só melhorar, a amplitude ali é simples, sua perna começa esticada e termina quando você flete. Agora, na flexão de perna deitada, o maior problema é a curva de força da máquina, porque ela não acompanha seu corpo. Então, todo mundo você vê começando a repetição, chutando o pad na bunda e quando acaba, ela não chega nem perto e só estende a lombar. Se eu quero um exercício para focar em posterior de coxa, eu tô com uma máquina que não permite o posterior de coxa trabalhar, é melhor não fazer. A função da máquina não é focar aquilo exatamente ali da melhor forma possível? Sim. Se a maior parte das máquinas não permite, a máquina é ruim, tá? Eu tô até tentado em colocar essa máquina aqui, não pode até ajudar, porque das que eu usei, foi muito difícil achar uma máquina boa de flexão de joelho. E de todas as que eu usei, de todas não, mas entre as mais problemáticas para pessoas de tamanho diferente que eu já vi, essa é uma delas. Eu tenho aí entre 1,73 e 75, vamos colocar assim. Então eu tô à altura padrão do brasileiro. Então todas as máquinas para mim são confortáveis. Mas muitas pessoas têm esse problema. Então não tem como eu falar para qualquer um. Então eu prefiro assentado. Não tem erro. Apesar de que eu não tô ignorando o fato de elas trabalharem em porções diferentes do posterior de coxa, tá? Agora, se eu fosse falar só de um grupo muscular, aí eu tenho que destrinchar isso tudo. Mas eu tô falando de maneira geral. Acho que dá pra entender isso tranquilamente. Vamos ver o que é mais aqui que temos posterior de coxa. Vamos falar da flexão nórdica logo. Cara, a flexão nórdica... O exercício controverso, é um exercício muito que é difícil de você chegar lá, que tem um elemento força, que também tem um elemento hipertrofia, e que na minha opinião, um dos meus exercícios favoritos, e é um dos que eu mais faço. Mas eu não posso recomendar ele para todo mundo, porque o setup dele é muito difícil. Às vezes a pessoa não tem onde prender o tornozelo. E a progressão também é difícil. Assim, eu acho que para você chegar em uma repetição, o caminho já está meio que trilhado. Tem vídeo no meu canal, eu falo muito sobre isso. Outras pessoas aí também falam, embora elas não dominem o exercício, elas falam. Então, pra você conseguir informação é relativamente fácil. Mas a partir dali, tipo assim, eu não acho que você vai chegar a um ponto de fazer 3 de 20. Sinceramente, não acho. Mas, às vezes você quer fazer 3 de 10 e adicionar peso. Você só pode segurar até um limite, né? E mesmo porque se você estiver descendo até o chão, o peso vai encostar no chão. Então, é meio difícil. Agora, a jornada pra você chegar e fazer um 3 de 10 no flexão nórdica, eu acho que você vai ter uma hipertrofia muito interessante, muito da hora. Então eu vou colocar no bom quando você estiver precisando mesmo de focar.
Basicamente, isso aqui pensa o seguinte: eu estou no mesociclo de focar quadríceps, vou botar. Estou no mesociclo de focar posterior, vou colocar. Eu acho que é uma forma interessante. Vamos falar logo do levantamento terra, tirar ele da frente? Levantamento terra, cara. Pensando em ponto de vista de hipertrofia, é um exercício ruim. Porque ele tem o mesmo problema do barra baixa, só que pior. Porque ele é um exercício que não vai focar em nada especificamente. E muitas vezes o que mais vai trabalhar é costas. E costas tem um potencial de crescimento muito limitado, tá? Eu até achei que eu tinha colocado a impressão reversa aqui, mas eu acho que não entrou não. Ela entraria aqui no ruim também. No caso da impressão reversa, pelo perfil de força. O que ela mais vai trabalhar é costas. E costas tem um potencial de crescimento limitado. É claro que eu quero que cresça. Mas ela vai trabalhar melhor em um good morning, diretores da coluna, num romeno, do que no deadlift, porque o deadlift é muito otimizado. Você está treinando muito equilibrado os grupos musculares. Então, para focar um deles é ruim. Para focar todos, pode até ser interessante, mas um deles não tem como falar que é um exercício bom. O sumô, então, pior ainda, porque o sumô, quem mais está trabalhando numa amplitude menor, que é quadríceps, entendeu? Posterior de coxa não trabalha quase nada, quadríceps e glúteo. E às vezes costa, porque a maior parte, assim, é difícil você ver um deadlift sumô bom de um brasileiro. Eu pesquiso semanalmente aí no Instagram, vejo vídeo de gente treinando, vejo vídeo dos meus seguidores e tudo mais. Se eu vi 2 sumôs bons de brasileiros, é muito, tá? Geralmente as pessoas estão fazendo uma extensão de perna, tá fazendo uma extensão de costas com a perna reta, tá? Inclusive é o exercício que eu coloquei, é o romeno sumô. Eu acho o romeno sumô melhor do que, nesse caso aqui, está sendo concêntrico, então seria um stiff, tá? Mas mesmo assim, não, o stiff eu colocaria abaixo. Se eu fosse fazer um romeno sumô, eu acharia ele melhor que o terra e o sumô normal, tá? Só pra isso aí, ninguém fala desse exercício aí, mas é um exercício interessante, tá? Ele tem sua aplicação sim. Pra quê, Gabriel? Pra qual grupo muscular? Posterior de coxa também. E glúteo, não tem como não falar que esses exercícios trabalham glúteo, é claro que trabalham, né? Mas eu não sei se seria o foco deles. Deixa eu ver se a gente tem mais coisa. Ah, eu coloquei aqui rack pulls, mas nesse caso está simbolizando todos os exercícios de amplitude reduzida, tá? Pra perna, quadríceps, posterior de coxa, rack pull, agachamento caixa alta. Não vale a pena, não nem preocupe com isso, tá? Não é pra você, esse não é o seu objetivo. Perda de tempo. Glute ham raise. O glute ham raise eu acho que é um exercício que ele é relativamente difícil de você dominar o peso do corpo, mas não é impossível, como parece ser para muita gente a flexão nórdica. Ele treinando, assim, papo de poucos meses você consegue fazer. O problema é que é difícil ter nas academias, né? Mas, assim, faz muitos anos que eu não vou em academia, para ser sincero, comercial. Mas eu já percebi que com o crescimento do CrossFit começou a pipocar essa máquina. Esse aparelho, né? Porque não é uma máquina. Então, eu acho que tem um valor interessante aí, inerente a você utilizar o Good Ham Raise. E ele é um dos poucos exercícios que, se você não fizer o que o cara da foto tá fazendo, você vai conseguir trabalhar tanto inserção quanto origem, tanto joelho quanto quadril, tá? Porque no caso, flexão nórdica, foca joelho. Good Morning, foca quadril. Esse você consegue focar, entre aspas, distribuir os dois. Então acho que trabalha o músculo em sua grande amplitude de movimento. Muito interessante. Estamos indo para a reta final, pessoal. Tem um lunge aqui que eu deixei passar. O lunge, ele sofre do mesmo problema, que ele não foca em nada. O quadríceps não está numa amplitude boa. Eu vou até colocar ele no ruim. O glúteo também não. E a limitação de carga é enorme. Ele é um exercício cardiovascular. Então, assim, pode ajudar? Poder até pode, sabe? Então, por isso que eu fiquei tentado a colocar aqui. O negócio é que ele faz tudo isso de forma ruim pela limitação na carga. Então, você vai usar para pôr no final do treino e ainda assim vai ser, tipo, praticamente seu cardio. É a melhor coisa para hipertrofia? Acho que não. Não é porque arde que é bom para hipertrofia. Muitas vezes arde porque seu ácido lático está comendo, porque você não está conseguindo respirar durante o exercício. Então, vamos pensar aí um pouquinho, pessoal. Demos aqui os de glúteo, antes de falar de panturrilha. Glúteo, cara, eu separei 3 aqui que eu acho que são 2 mais utilizados. O kickback, um dos exercícios mais utilizados aí. Eu, sinceramente, não acho que ele é tão ruim assim quanto algumas pessoas comentam, tá? Ele tem sua aplicação. O negócio é que muitas vezes a pessoa usa a técnica correta, ela fica girando o corpo. Se ela gira o corpo, ela tira o alongamento do glúteo, não é o ponto do exercício. Mas eu vou considerar que você está fazendo da forma correta, tá? Que você estudou direitinho, tá? As mulheres costumam fazer bastante porque é um exercício de isolamento de glúteo, que você não vai precisar ficar botando muito peso. E ele tem sua aplicação. Eu acho que o maior problema não é nem o exercício, é como as pessoas fazem, que é fazer errado e utilizar pouco peso. E o glúteo é um grupo muscular muito forte, muito forte. Ele tem a função de proteger sua coluna, então ele tem alta capacidade de carga. Por isso que eu acho que o Hip Thrust, embora seja criticado aí nas redes sociais, ele é um ótimo exercício. Se você fizer ele com a técnica que eu ensinei aqui no canal, você vai ter um alongamento no glúteo.
E ele é um exercício que também, quando o glúteo está contraindo, que é a função do glúteo, né? É quando você está realizando, andando, ele vai contrair, quando você estiver correndo, ele vai ficar ele está com resistência, no caso do exercício. Então, é perfeito. Por mais que o glúteo também responda ao alongamento com resistência, pela posição anatômica dele, é muito difícil de alongar. Então, ele não gosta muito de trabalhar naquela posição. Ele gosta de trabalhar em contração. E aí o pessoal vai falar, agachamento, põe o glúteo em alongamento. Beleza, põe o glúteo. Mas quando está contraído, não tem peso. Você está em pé. No hip thrust, elevação pélvica, quando você está contraído, você tem resistência. Então, na minha opinião, muito bom. Problema, fazer técnica errada. E problema é que você fica muito forte nele. Se você treina aí com determinada experiência, rapidamente você vai conseguir fazer 3, 4 anilhas nele. Tem uma máquina para isso que deve ser maravilhosa. Eu só não estou avaliando ela porque eu de fato nunca nem vi em academia e nunca usei. Mas eu provavelmente, se eu tivesse a máquina aqui, eu ia descer ele e pôr a máquina em cima. Porque realmente os vídeos que eu vejo, cara, parece ser uma maravilha a máquina. E tem um pull through, cara, que é um exercício que eu sinceramente acho melhor que o kickback, porque ele é basicamente um kickback com as duas pernas. A dificuldade é que você tem que segurar a resistência e isso vai limitar a sua capacidade de carga. Mas para isso você pode estar utilizando strap, né? Você pode utilizar outro tipo de pegada, você não tem que utilizar a corda igual está demonstrado ali, né? Você pode prender o punho, tem outras formas de fazer. E ele também você pode fazer estilo good morning ou fazer um agachamento. O good morning, ele vai realmente alongar o seu glúteo, o seu posterior de coxa, e ele vai ser tipo um... Ele vai ser um pouco melhor que o romeno, porque a resistência você vai fazer... A resistência está vindo de trás, né, e não para baixo. Então quando você está em pé vai ter resistência. Já no romeno não, quando você está em pé não tem resistência. Ele é totalmente focado em alongamento. Então ele tem aí esse complemento. Se eu estivesse focando em hinge, provavelmente eu colocaria os dois, se eu tivesse como fazer na home gym, é claro. Então eu acho que ele é muito interessante também. Esses foram o que eu consegui pensar, pessoal. Quadríceps, posterior e glúteo. Sobrou panturrilha, né? E aqui, cara, vocês já devem imaginar, né? Bom pra qualquer um e pode até ajudar. Simplesmente por efeito de carga. Máquina de panturrilha, cara, dificilmente você vai ver alguém fazendo stack inteiro. E quando estiver fazendo stack inteiro, a forma não tá boa. Eu acho que assim, dá pra você fazer sem problema nenhum. Dá pra você treinar durante muito tempo sem problema nenhum. Dificilmente você vai conseguir chegar no stack inteiro. E assim, entre 5 e 30 repetições a gente tá falando de hipertrofia. Então, stack inteiro pra 30 repetições, cara, não é pouca coisa não. Você já vai estar com a panturrilha hipertrofiada aí, né? É claro, a gente já sabe, né, que em pé a gente tá focando mais o gastrocnêmio. E quando a gente tá sentado, a gente coloca ele em insuficiência passiva e acaba focando mais o sólio. No caso dele sem a máquina, que foi o que eu demonstrei, coloquei mais em pode ajudar, a limitação de carga é muito grande. Então, você vai ficar segurando, aí vai cansar a mão, ou você vai ter que ficar fazendo no lateral. Então, realmente, eu prefiro muito mais a máquina. Se você não tiver como, você faz em pé, né? Se não tem como. Mas tem que treinar a panturrilha, assim, não deixe de treinar a panturrilha, cara, não cai nesse papo. Até mesmo prevenção de lesão é essencial, sabe? Ficar com a perna bem distribuída, ficar com a perna grossa. Você deu o quadríceps gigante, panturrilha pequena. Tipo assim, você vai pôr uma bermuda e vai parecer que você nem treina, você vai ser um DL. Então, realmente, a gente luta, né, contra a genética e tudo mais, mas é interessante, não vejo motivo para deixar de treinar. Se eu tivesse aqui o elevação de tibial, eu ia colocar bom para qualquer um, porque basicamente é a única coisa que dá para fazer de tibial, né? A máquina, ela dizem que existe, mas eu nunca vi por aí. Pessoal, essa tier list que eu queria trazer hoje, faltou algum exercício? Provavelmente sim, né? Já pensei aqui no tibial. Manda aqui embaixo nos comentários e se a gente guardar alguns exercícios em uma quantidade interessante, a gente grava a parte 2. Ou então, até a parte 3 focada em força. Aí eu vou ter que fazer um de agachamento e um de deadlift, porque vão ser coisas muito diferentes, tá? Mas esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal para mais vídeos desse tipo. E se você gosta de tier list, também me fale, porque é legal de fazer, eu quero fazer mais. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.